Evangelho de Mateus, capítulo 5, e quero tomar por base o versículo 4, uma bem-aventurança. Mas eu quero aproveitar a oportunidade também para te convidar, se você tem um desejo de saber mais da Bíblia, aprender mais da palavra de Deus, eu te apresento a Faeste Academia e você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na Faeste Academia. E também quero convidar você, pedir, que eu sempre faço, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante. Então vamos a um comentário, e esse comentário que eu faço são comentários de 7 minutos, 8 minutos, para você que às vezes está sem tempo, mas abriu o celular e você... Em 7, 8 minutos dá tempo de você ver toda a mensagem. Então vamos lá. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu vou repetir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que coisa, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho do choro. O homem foi criado por Deus para ter paz, para ter alegria, a comunhão com o Espírito Santo. Mas, lamentavelmente, houve a queda. E com essa queda entrou o pecado. E o pecado nos tirou a vida eterna. Desfigurou a nossa imagem e semelhança com Deus. E agora entramos numa vida de sofrimento. E a história do homem depois da queda sobre a face da terra é uma história de lágrimas, choro, tristeza, mortes. E uma boa parte sem esperança. Mas agora Jesus, no seu chamado Sermão da Montanha, ele está trazendo uma bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Jesus não está falando os que choram porque estão sentindo uma dor, se bem que também serão consolados. Mas ele está se referindo aos que choram devido à dor espiritual. Quantos lares, quantas mães, pai, irmãos, que choraram e ainda choram amargamente, porque um dos seus entes da família sofreu injustiça tremenda, perseguição. A história das Assembleias de Deus no Brasil é uma história de sofrimento no começo, de choro. Hoje ainda tem perseguição, mas essa perseguição está um pouco assim mascarada. E quantas mães foram expulsas de casa, e às vezes com seu filho, porque o homem, o marido, não quis que ela aceitasse. Quantas mulheres têm sofrido porque se entregou para Jesus, e o marido não quer, não deixa ir para a igreja. E às vezes, movida pela fé, ela desobedece, e quando chega em casa, uma surra. É conhecimento nosso, mesmo no dia de hoje. Quantas das nossas irmãs sofrem porque o marido não é crente, e às vezes também o marido sofre por causa do problema da mulher, coisa tremenda. Então, é um sofrimento. Mas aqui tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Muitas vezes nós estamos chorando devido à perseguição. Muitas vezes nós estamos chorando. E quantos pastores, obreiros, e vamos falar os irmãos também, mas eu quero focalizar aqui pastores, que estão à frente do rebanho do Senhor, homens de Deus,
que às vezes passam boa parte da noite já cansado, chorando aos pés de Jesus, pedindo vitória para a igreja, às vezes chorando para a salvação de alma, porque muitas vezes tem lugar que é difícil a salvação de alma, às vezes chorando, porque nos dias atuais a igreja ela tem despesa e a quantidade de membros é pequena, pobre, as ofertas e os dízimos são poucos e fica difícil para cobrir. Mas tem uma promessa para ele: serão consolados. Quantos obreiros choram? Sentimento profundo, porque estão fazendo tudo o melhor que podem, estão dando o melhor de si para a igreja. E a igreja, às vezes, não entende, às vezes se levanta grupo e não aceita a pregação e começa aquela murmuração. E ele vem saber da murmuração e ele está chorando aos pés de Jesus. Quantas vezes nós choramos e quantas vezes derramamos nossas lágrimas nos bancos, se bem que agora uma boa parte da igreja, principalmente nas grandes cidades, é cadeiras, e cadeiras as mais confortáveis, mas mesmo ali ficam as lágrimas que são derramadas, porque está clamando por alma. Você que me ouve, meu irmão, minha irmã, já derramou lágrima por salvação de alma? Ou nunca aconteceu? Mas se já aconteceu, você será consolado. Quantas vezes choramos pela perseguição, mas tem uma promessa: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, meus irmãos. Você, minha irmã, meu irmão obreiro, que estão me ouvindo, se você está nessa parte que chora, eu duvido que um crente nunca tenha derramado lágrima. Às vezes derrama lágrima de alegria, está chorando, porque dobrou o joelho e sentiu a comunhão com o Espírito Santo. O seu ser se derrete diante de Deus e ele está chorando. As lágrimas descem pelo rosto, mas ele também tem uma promessa de ser consolado. Eu não sei dizer qual o versículo no Salmo, mas tem um salmo que diz: as nossas lágrimas estão guardadas no odre de Deus. O odre é como uma vasilha, usava muito no tempo do Velho Testamento. Naquele tempo não tinha os potes, não tinha como nós temos vasilha, então de peles de ovelhas, de cabras, eles costuravam direitinho e faziam vasilhas. Então a palavra chamava odre aquilo, a palavra diz: as tuas lágrimas estão diante de Deus no odre, diante de Deus, coisa gloriosa. Você será consolado. Mas que alegria agora, que bênção! Quando nós estamos orando e começamos a chorar, porque sentimos a presença do Senhor e Ele derrete nossa vida. É lágrima que desce, mas de alegria. E a lágrima também que você derrama pelas madrugadas ou durante o dia quando está orando, pela igreja, pelo pastor da tua igreja. Orem pelos pastores das igrejas. Você será consolado, porque você vai ter a vitória. Então, meu irmão, não é vergonha você ser crente chorão. O crente chorão é que dá crescimento para a igreja. Precisamos de crente chorão, que chorem, que se alegrem, clamam, mas tem uma promessa: serão consolados. Entre, meus irmãos, nesse número de crentes chorão, que chora pela obra do Senhor, que você será duplamente, amplamente consolado. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, aquele do teu servo e tua serva que choram, os pastores que choram, porque tu é aquele que vai consolar. Pai eterno, eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém.